Olá, meu nome é Fabrícia. Hoje eu estou aqui fazendo matéria de tópico 1 e vou fazer a análise da aplicação do protocolo LoRaWAN em sistemas de IoTs. O que é o LoRaWAN para começo de conversa? Ele é um protocolo de longo alcance que possui baixo consumo de energia. Ele foi idealizado para aplicações de internet das coisas que necessitam enviar pequenos pacotes de dados por grandes distâncias. Ele é baseado na tecnologia de rádio LoRa, por isso que o nome LoRaWAN, na camada física. Então, ele funciona quase como uma rede de rádio, onde tem grandes transmissões mas com baixa transferência de dados e baixo consumo. A arquitetura dele baseia muito no funcionamento dele. A gente tem começa pelos dispositivos finais, que seria os sensores, os atuadores que captariam os dados, do ambiente, né, como temperatura, umidade, localização, e a partir disso ele transferia para os gateways, que vai receber os sinais LoRa dos dispositivos finais e vai converter ele para um protocolo padrão IP, seja ele Wi-Fi, internet, 4G. E a partir, desse gerenciamento a partir dessa quando eu chegasse na rede, ia ter ir para os servidores de rede que seria responsável por gerenciar o controle central da rede, sendo ele, por exemplo, duplica os pacotes, autentica o dispositivo, decide qual gateway deve responder e realiza a adaptação de taxa de dados. A partir disso, quando o servidor de redes conseguisse transmitir esses pontos, ia chegar para o servidor de aplicativos, onde que os dados são consumidos, processados ou até mesmo armazenados. E por fim, né, depois de todo esse processamento, ia chegar para o servidor de ingresso, que seria a finalização, seria para os clientes finais, como chegaria esses dados. Também trouxe para comparação de outras tecnologias. Além do LoRaWAN, existem várias, tecnologias de comunicação, e eu trouxe algumas bem em destaque para a gente ver o quanto que o LoRaWAN se destaca em alguns aspectos. O alcance mesmo, que ele chega até 15 quilômetros, é bem distante de tecnologias que a gente tem na normalidade, como o Wi-Fi ou o Zigbee, que eles têm um curto ou médio distância, mas não cumpre tantos quilômetros como é o caso do LoRaWAN. Ele também tem um baixo consumo de energia, sendo que só precisa de baterias para o funcionamento e pode funcionar por vários momentos. Sendo que o Wi-Fi, por exemplo, os roteadores de casa, eles necessitam sempre estar conectados a uma fonte de energia. Então, isso já é uma vantagem, porque se precisa de dispositivos que sempre estão se movendo, que não precisa uma manutenção tão rápido, o LoRaWAN se destaca. O Zigbee também tem um baixo, mas não tanto quanto o LoRaWAN. Já a taxa de dados é o que ele deixa de cumprir, porque na computação a gente sempre tem uma balança. A gente tem pontos fortes de uma tecnologia, mas ela não pode ser boa em tudo. Que no caso, o que deixa a cumprir é a baixa taxa de dados do LoRaWAN, que é alguns kbps apenas. Já o Wi-Fi, ele tem uma alta taxa de transferência, porque foi feito para isso, para downloads, para acesso de redes, para acesso da internet, então tem grande necessidade de ter essa velocidade em tempo real. E o Zigbee tem a baixa média, porque igual o LoRaWAN ele não tem tanta preocupação. Ele tem a preocupação, por causa que ele geralmente usa em rede mesh, mas ele não precisa ser tão alto quanto o do Wi-Fi, por exemplo. E essa é a diferença deles, porque as aplicações de cada um é diferente. Se o LoRaWAN ele é pequenos pacotes e ele exerce grandes distâncias, ele não precisa ter um monitoramento em tempo real. Ele precisa desses sinais, né, esporadicamente, mas que funcionem bem a longa distância. O Wi-Fi precisa ter em tempo real, né, essa transferência de dados. Então, por isso que é muito importante essa alta taxa de dados para a gente. E o Zigbee, eles funcionam bem, em média e baixa transferência, porque ele está sempre conectado com outros dispositivos próximos, na teoria. Agora falando um pouco sobre as aplicações cotidianas, né, do LoRaWAN, ele é muito útil em cidades inteligentes, onde a gente tem monitoramento, por exemplo, de vagas de estacionamento, gestão de resíduos em lixeiras. São serviços básicos que, na teoria, a gente precisa ter um monitoramento mínimo, mas o que os IoTs já servem com a tecnologia do LoRaWAN e que é muito útil e está sendo muito aplicado em muitas cidades tecnológicas hoje em dia. Também uma tecnologia, nova, assim, por assim dizer, são os edifícios inteligentes, que os administradores conseguem ter gastos mínimos por usar os IoTs para monitorar, seja tanto na manutenção, seja tanto em infraestrutura. Eles usam os IoTs para monitoramento dos imóveis deles, para eles terem menos de custos possíveis, naqueles imóveis. Outra coisa é a gestão e logística de transportes, que várias empresas têm feito, né, o monitoramento e rastreamento de, por exemplo, containers, pallets. Então eles têm feito partes logísticas que demandam muito tempo humano, sendo facilitado por IoTs, seja por monitoramento de GPS, seja por sensores que ajudam a identificar alguma parte lógica dos galpões, por exemplo. Então, as IoTs, a partir da protocolo do LoRaWAN, eles ajudam muito essas facilidades que demandam muito tempo humano. Algumas partes agora falando um pouco do benefício e das limitações que tem esse protocolo. Ele tem um longo alcance, como já foi falado, baixo consumo de energia. Ele tem um baixo custo de implementação em relação a a outras redes que possuem, né, como o Wi-Fi, o Zigbee. Ele é um espectro livre, ou seja, ele funciona em várias frequências licenciadas, que como eu falei, ele funciona em frequências de rádio, que isso acaba reduzindo o custo das licenças de operar ele. Então não precisa ter uma banda específica para ele ser conectado.
Ele é um espectro livre, ele opera nas frequências livremente. Já suas limitações é a baixa taxa de dados, como já foi falado anteriormente. Ele tem uma latência elevada. Então, por exemplo, se eu quiser uma aplicação que monitora, por exemplo, em tempo real, já não é uma boa escolha, por causa que a latência, já que ele tem uma baixa transferência de dados, a latência dele também vai ser muito alta. Então, vai demorar você ver exatamente em tempo real o que está acontecendo. Ele faz isso de tempos em tempos. E a capacidade limitada da carga útil. Como eu falei, os tamanhos de pacotes ideais para o LoRaWAN é que sejam pacotes pequenos. Então, os pacotes vão se limitar a algumas dezenas de bytes. Não vai ter uma carga útil muito grande, igual, por exemplo, a do Wi-Fi. E, por fim, as perspectivas de futuro do Lorato em larga escala. Especialmente para mercados verticais, como cidades inteligentes, que vão ser amplamente difundidos, né, futuramente. Então, a gente pode ter o aumento da cobertura global, que vai expandir as redes públicas e privadas e vai facilitar a implantação de gateways, ou seja, vai facilitar essa transmissão de dados. A melhoria da geolocalização, que tem uso aprimorado para rastrear ativos sem a necessidade de GPS, que teria que implementar algo a mais. Se tivesse já a melhoria da localização, que seria uma facilidade. E por fim, o maior interoperabilidade, que seria a gente padronizar a integração dos dispositivos de LoRaWAN para que garanta uma melhor compatibilidade de todos os dispositivos entre si. Isso facilitaria bastante a integração dele por essas tecnologias. Essas foram algumas referências bibliográficas que eu peguei os dados e eu agradeço por assistir até aqui.